Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Neste momento, voltando ao estudo das profecias de Daniel, no capítulo 9, o último estudo, Inclusive eu peço que você acesse a descrição do canal, porque lá vai estar, também no comentário, fixado a playlist, dos temas passados. Nós estudamos já o capítulo 1, o capítulo 2, o futuro das nações, e estudamos o capítulo 7, que foi dividido em 3 capítulos, certo? Porque nós vimos os 4 animais, no primeiro estudo. No segundo vimos a questão dos 10 chifres, quais seriam esses 10 chifres que se levantaria desse animal, que seria Roma, um animal terrível e espantoso. E identificamos o chifre pequeno, no caso, o segundo estudo ainda. E o terceiro estudo, vimos as ações do chifre pequeno ao longo da Terra, ao longo da história na Terra. Ou seja, o que a Igreja de Roma fez ao longo dos séculos, inclusive contra o povo de Deus, mudando a lei de Deus, profetizado lá em Daniel 7, verso 25. E agora estudamos o último estudo sobre o santuário terrestre, porque para entendermos a profecia das 2.300 tardes e manhãs, nós precisamos entender o santuário terrestre, certo? E aí a gente vai aqui agora para Daniel capítulo 8, o verso áureo, está em Daniel capítulo 8, verso 13 e verso 14. Vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, iremos estudar a Tua Santa Palavra. Rogamos-te, Senhor, humildade, rogamos-te, Senhor, que ilumine a nossa mente, para compreendermos, Senhor, as coisas que aqui serão ditas e também, Senhor, para praticá-las, colocar em prática em nossas vidas, Senhor. E assim crescermos cada vez mais e mais e termos a nossa fé cada vez mais acrescida, crescendo também em graça e em verdade, em nome de Jesus. Concede-nos o Teu Espírito, perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Então, Daniel 8, verso 13, está escrito o seguinte, depois que Daniel teve aquela visão do carneiro e do bode, e a gente, inclusive, vai estudar isso depois, Mas primeiro vamos estudar essa profecia das 2.300 tardes e manhãs para continuar no fio da meada. Ou seja, no capítulo 1, Daniel se mostra ali obediente, fiel a Deus, mesmo com todas as circunstâncias contrárias. No capítulo 2 é revelado o futuro das nações, que o reino de Babilônia iria passar, que Deus iria estabelecer o seu reino eterno. No capítulo 7 ele dá ênfase mais uma vez a esses 4 impérios, dessa vez dando nomes aos impérios do capítulo 2. E a primeira visão, que Daniel teve também, porque o capítulo 2 foi um sonho que Deus deu a Nabucodonosor. E aí, continuando nessa linha profética, a gente vai agora para a profecia das 2.300 tardes e manhãs, para vermos o que ocorreria, depois, por exemplo, do chifre pequeno, ele ter assumido ali o comando do mundo, Então o verso 13 diz o seguinte: depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Essa é a profecia mais longa da Bíblia, certo? Ela é fundamental para a nossa vida espiritual, compreendemos essa profecia, porque ela vai aumentar a nossa fé na Bíblia, na palavra de Deus, e vai nos mostrar também em que tempo estamos na profecia, ou seja, o tempo de ver Jesus está próximo. Outra coisa também importante é o que? Ele fala aqui de sacrifício diário. O sacrifício diário era aquele sacrifício também chamado de contínuo, no santuário, que era realizado todos os dias, a morte de um cordeiro pela manhã e outro pela tarde, inclusive no sábado, inclusive no dia da expiação, era o sacrifício contínuo, não parava. Então ele faz alusão a esse sacrifício, Só que aqui vai falar, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então Daniel poderia entender, e quem lê pode entender, que se trataria de falar do santuário terrestre. Mas nós veremos aqui que vai se tratar do santuário celestial, porque aqui
vai ser introduzida inclusive uma profecia das 70 semanas, né, que é exclusiva para o povo judeu, onde nessa profecia virá um ungido, o Cristo, viria no caso, né, porque ele já veio, e essa profecia é ininterrupta, ou seja, ela segue uma sequência histórica, ela não para no tempo e vai lá para o fim, como por exemplo muitos pegam a última semana dessa profecia e querem jogar lá para o fim dos tempos, né, para falar que vem um anticristo e vai reinar durante 3 anos e meio, mas a profecia ali ela não está falando do anticristo. A profecia trata apenas do Messias. Ele é que faria cessar a transgressão. A gente vai ler aqui e expor os detalhes, certo? Porque quem faz cessar a transgressão realmente é quem? É Jesus, quando ele morre na cruz do Calvário e a lei cerimonial cumpre ali a sua função. Antes de mais nada, eu quero que você também curta o vídeo, compartilhe, comente, né? É importante para o crescimento do canal. E quero dizer também que o canal ele ganhou mais inscritos nesse último mês, porém o número de visualizações diminuiu. Por quê? Porque além do YouTube não estar notificando os inscritos, alguns também se inscreveram, provavelmente não ativou o sininho da notificação, mas também tem outro detalhe que é a inteligência artificial do YouTube, né? O compartilhamento, né? Eu compartilho muito pelo WhatsApp. E esses últimas semanas eu tive uma dificuldade de compartilhar pelo WhatsApp. Porque o WhatsApp está, vamos dizer assim, está farrapando comigo, certo? E aí eu tive dificuldade para compartilhar. Então isso fez com que diminuísse. Então é importante que você, se achar o conteúdo relevante, não deixe de curtir, não deixe de comentar e não deixe de compartilhar. Porque esses são os métodos que o YouTube vê que o canal e o vídeo é relevante para a plataforma, para os usuários. Vamos aqui para o capítulo 9 de Daniel, certo? No primeiro ano de Dario, verso 1, certo? No primeiro ano, qual foi o primeiro ano? Quando a Babilônia é derrotada pela Medopécia. Então, naquele primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, ou seja, sobre os babilônios. No primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara ao Senhor Jeová, ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com orações e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Aqui nós temos algumas características, digamos assim, do profeta Daniel. Você vê que ele... Qual foi o motivo da oração, né, de Daniel? Né? Era a profecia que ela estava para se cumprir. Ele entendeu isso como? Ele entendeu lendo os escritos do profeta Jeremias. Provavelmente ali, segundo os estudiosos, né, o ano ali estava entre 66 a 68 anos do cativeiro babilônico. No caso, o cativeiro babilônico havia acabado, né? Mas eles ainda estavam em Babilônia. E a profecia dizia que iria durar 70 anos, certo? Que eles iriam permanecer em Babilônia e depois eles poderiam retornar a Jerusalém. Ou seja, Dario, ele teria que, o rei da época ali, ele teria que dar o consentimento para o povo ir, né? Veja aqui em Jeremias, no capítulo 29, verso 10, está escrito o seguinte: assim o Senhor Jeová, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então o tempo estava prestes a se cumprir, né? Esse foi o motivo da oração de Daniel. Daniel, ele já estava em idade avançada, né? Já era idoso, ainda era bastante atarefado e ele ainda assim tinha tempo para Deus. A Bíblia fala lá no capítulo 6 que ele orava pelo menos 3 vezes por dia, ou seja, ele dedicava 3 vezes ao dia para estudar as Escrituras, para estudar as Escrituras, né? Ler a palavra de Deus e orar. E veja que o profeta apenas não recebe revelação, visão, mas ele tem que ir para a Bíblia para estudar. Certo? Era o que Daniel fazia. E Daniel compreendia a importância do santuário terrestre.
não apenas para o povo de Israel, mas para toda a nação, para todo o mundo, aliás, né? Todas as nações. Certo? Satanás queria impedir o plano de Deus, como foi dito, né? Quando Deus criou o mundo, Satanás ele começou a querer impedir o plano de Deus para a humanidade, que é um plano de gozo, de vida eterna, e ele começou a trabalhar firme nisso. Aqui a gente vê em Daniel 9, versos 3 ao 5, Daniel orando, né? Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Esse verso é muito importante. Orei ao Senhor Jeová meu Deus, confessei e disse, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos. Veja que Daniel, ele se coloca no meio dos pecadores. Daniel, a gente não vê na Bíblia nenhum relato de falha dele. Obviamente, ele, como foi um homem, né, um ser humano pecador, como igual a nós, ele teve suas falhas. Mas veja que ele se coloca entre os pecadores. Ele não se acha melhor que ninguém, ele não se justifica na oração. Essa oração vai até o verso 18, se não me engano. E ele se coloca no meio, diz que pecou contra Deus, confessa os pecados, né? E diz aqui que ele estava em jejum pelo povo, pela reconstrução do santuário. Muitas vezes a gente faz um jejum por uma causa até nobre, né? Mas muitas vezes para o nosso próprio interesse. A gente não jejuma, por exemplo, pelo filho de outra pessoa que está no caminho errado, né? Muitas vezes a gente acha que ele não merece. Mas veja aí o exemplo de Daniel. Daniel tinha a mente de Cristo. Daniel entendia a situação e Daniel orou pela restauração da cidade, do santuário, né? E orou também pelas nações, né? Porque a reconstrução do santuário terrestre era o evangelho da época, né? E isso era importante para os gentios também, né? E compreenderem um pouco da doutrina do santuário. E aí vem o verso 17 e 18. Agora, pois, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Aleluia. Daniel lança suas súplicas confessando e confiando na misericórdia divina, né? Antigamente não se orava pelos méritos de Cristo, né? Hoje a gente, né, foi, como diz Paulo, né, a graça nos foi revelada. Hoje nós oramos pelos méritos de Cristo. O próximo verso aqui que a gente lê é o verso 20 e o verso 21. Falava eu ainda e orava. Falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo. Olha aí, Daniel confessava o meu pecado e o pecado do meu povo. Ele se incluía no meio do povo. Ele se identificava com o povo. Assim como Jesus. Jesus veio e se identificou como um ser humano falho e pecador. E muitas vezes você vê aí na internet grupos e grupos, né, descendo a linha na igreja adventista. Você não vê realmente o espírito que repousava sobre Daniel nessas pessoas, né? Embora a igreja tenha muitos erros e muitas falhas, né, no tocante à sua administração, as bobagens que é colocada, né, dentro da igreja, as músicas que hoje são cantadas, né, mas a gente deve ter realmente o sentimento que tinha Daniel, né? Como Paulo diz, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, continuando, ele diz, né, que confessava o seu pecado, o pecado do povo, lançava a minha súplica perante a face do Senhor Jeová, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora de quê? A hora do sacrifício da tarde. Enquanto Daniel ainda estava em oração,
um anjo do Senhor apareceu a ele. O profeta confessa os pecados, o anjo vem ainda durante a oração. Interessante também é que não havia capítulos, certo? Não havia capítulos. Então, deixa eu ver aqui o verso que a gente leu. Pronto. Aqui no verso fala, né? O anjo Gabriel, né? O homem Gabriel, que eu tinha observado no princípio da minha visão. Certo? Ou seja, não havia capítulos, né? Ele está falando aí da visão do capítulo 8, por exemplo, né? O verso, capítulo 8, 16, né? Então é importante observar isso, que não existia capítulos, certo? Os capítulos foram colocados depois para ficar de melhor compreensão, melhor memorização da palavra, mas às vezes também atrapalha, porque às vezes, como Apocalipse 11, por exemplo, né? O verso 1 e 2 faz parte do capítulo 10. Mas aí quando fizeram a tradução e colocaram os capítulos, colocaram separado. Então se você lê sem atenção, você pensa que o capítulo 11, verso 1 e 2 não faz parte do contexto do capítulo 10. Daniel 9, verso 22 e 23 diz o seguinte: Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. A visão que o anjo veio esclarecer foi a das 2.300 tardes e manhãs. Certo? O capítulo 8 ela vai falar da visão do carneiro e do bode, que era a Medopécia e a Grécia, e vai falar da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Foi essa profecia que o anjo veio explicar, certo? Por quê? Deixa eu voltar aqui para o capítulo 8. Porque a visão do carneiro e do bode, Daniel havia compreendido. Veja aqui, ó, verso 20, Daniel 8, verso 20. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Ou seja, ele tem a explicação ali. Certo? O verso 16 ele diz aqui, ó, Gabriel dá a entender a esta visão. E aí ele explica a visão do carneiro e do bode. Mas quando a gente chega aqui no verso 26, ó, ele vai dizer, a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão porque se refere a dias muito distantes. E no verso 27, Daniel diz que não entendeu. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Essa visão aqui ainda era na época do rei Belsazar, antes da queda. E depois que Belsazar caiu, no primeiro ano, né, do rei Dario, como a gente leu, o anjo vem explicar a visão, né? No capítulo 8, que é da 2.300 tardes e manhãs, o verso que a gente leu. Outra coisa interessante, deixa eu ver se eu vou conseguir colocar na internet, certo? O que é que acontece? Tem uma palavrinha em hebraica para visão que faz toda a diferença. Agora vamos ver se eu vou conseguir deixar a tela deitada, né? Talvez eu não consiga. O que é que acontece? Vamos tentar colocar a tela deitada, certo? Deixa eu ver se eu consigo deixar a tela na horizontal. Vamos ver aqui. Não consegui, mas vamos lá, vamos tentar fazer, certo? Vamos tentar fazer. Olha aqui, ó. Você vai no Google. Quero mostrar uma coisa aqui a vocês.
Não sei como é que vai sair a imagem aí, certo? Daniel 8, verso 21, em hebraico, no original. Como é que está escrita essa palavra? A palavra para a visão do carneiro e do bode, ela é razão, certo? Já para a profecia das 2.300 tardes e manhãs, é maré, certo? Você vai ver aqui, ó. Eu vou tentar colocar dos dois jeitos aqui. Não sei qual vai ser o jeito que vai ser melhor para ver. Certo? Vamos ver aqui porque a internet tá devagar, viu? A internet tá devagar. Pronto. Comparado um pouquinho, né? Então vamos lá, ó. Aqui estamos no original, certo? Aqui, ó, mas o bode peludo é o rei da Grécia, o chifre grande dos olhos é o primeiro rei. Esse é o verso 21. Não é esse verso que eu quero. É o verso 1. Vamos lá pro verso 1. Vou ter paciência para esperar a internet. Agora, já foi. Então veja, no ano terceiro do reinado do rei Belsazar, tive uma visão. Essa letrinha pequenininha aí, não sei se você está vendo, depois de visão. As três letrinhas pequenininhas. Deixa eu virar a câmera aqui para ver se fica melhor assim também. Olha, consegui! Graças a Deus. Então veja, essa aí, ó, tá de azul, certo? Essa letrinha, eu vou clicar nela e você vai ver a palavra. O que é que significa? A visão, certo? Olha aqui, ó. Mais ou menos a pronúncia aí de azul é razão, certo? Essa é mais ou menos a pronúncia. E aí embaixo tem dizendo que significa visão, estado de êxito, divisão à noite, etc, etc. Isso para a visão do carneiro e do bode. Agora a gente vai ver para a visão das 2.300 tardes e manhãs, que ele vai usar uma outra expressão. Daniel 8, verso 26. Também está lá em Daniel 9, certo? Daniel 9, verso 22 e 23. Mas, para não gastar muito tempo do estudo, vamos ver essa aqui. Só um texto mesmo, certo? Essa palavra razão que a gente viu, ela está lá em Daniel 8, verso 1 e 2, e maré, que a gente vai ver agora, em Daniel 8, verso 26 e 27, e Daniel 9, verso 22 e 23. Certo? Então há uma diferença aqui, isso é importante saber porque é essa diferença. Olha aqui, ó, a visão. Vou sublinhar aqui e você vai ver que a palavra já é maior, certo? A letra é mais ou menos 3 letrinhas, aqui a palavra já é maior. Então eu clico nela. Aqui, ó. Maré. Tá vendo? Essa é a pronúncia mais ou menos assim. Maré. Significa o quê? Mesma coisa. Vista, fenômeno, aspecto, aparência, visão. Uma visão sobrenatural. Certo? Então é importante entender esse detalhe. Então veja. Daniel, né, ele tem a visão do carneiro e do bode no capítulo 8. Certo? Que é razão. E das 2.300 tardes e manhãs também, né? E o anjo veio explicar exatamente quando ele fala, que a gente leu, né, em Daniel 9, verso 22 e 23. Deixa eu botar inclusive Daniel 9, né? Porque é essa visão que ele veio explicar. É exatamente essa visão que Daniel veio explicar, que é da profecia. Eu pensei que eu não ia precisar botar, mas eu vou precisar colocar.
das 2.300 tardes e manhãs. Foi essa visão que o anjo veio explicar, não a do carneiro e do bode. Porque muitos querem colocar que ele veio explicar a visão do carneiro e do bode, para querer refutar a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Então aqui, ó. Agora sair para fazer entender o sentido. Verso 23, verso 23. A internet colabora. Agora aqui, ó. Tá em inglês, né? Em português. Pois a coisa entende a visão. Tá aqui, ó. Mesma palavrinha, certo? Visão. Vamos clicar nela. Aí, ó. Maré. Tá vendo? Então, veja, né? O anjo veio explicar a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Aí ele vai introduzir outra profecia, certo? Outra profecia, que é a profecia das 70 semanas. Ou seja, 7 vezes 70, né? Uma semana de anos. E a gente vai dizer por que essa semana de anos e não a semana literal. Que vai dar 490 anos, né? Isso foi escrito também de um modo simbólico, né? Assim como Jesus, ele escrevia muitas coisas. Ele escrevia, não, né? Ele ensinava muitas coisas por meio de parábolas, né? Porque só aqueles que são sinceros e querem realmente aprender e servir a Deus, eles teriam o entendimento da palavra, né? Então Jesus certa vez disse assim, né? A vós é dado conhecer o reino dos céus. Não é porque ele não queria ensinar a uns, né? Não é porque ele queria ensinar a uns e a outros não. É porque os seguidores de Cristo iam até ele para buscar a aplicação da parábola e os outros não iam. E por isso a necessidade de irmos a ele em particular, ter o nosso devocional, fechar a porta do nosso quarto, orar e abrir a Bíblia, estudar, né, individual, né, o nosso devocional com ele. Então veja, os outros não buscavam, certo, a explicação, né, porque não queriam se converter, como muitos casos hoje de pessoas que não leem a Bíblia, por quê? Porque não querem se converter, porque sabem que se ler a Bíblia tem algo ali que vai contra, né, o que eles acreditam, né? Mas para os que buscam a Jesus, ele promete: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscais e achareis, batei e abre-se-vos-á. Vós, sendo os maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não vos dará o quê? O Espírito Santo. Lucas 11, verso 9 e 13. Nós devemos clamar, insistir pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos dar a compreensão correta da Bíblia e das revelações proféticas. Daniel capítulo 9 agora. Daniel capítulo 9, sai da frente, verso 24, certo? O porquê dessa visão. Aí vem, ó, vou explicar. Deixa eu ver um aqui antes. Pronto. Então a gente já leu, né, o verso 22 e 23. Agora vem o verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Veja que no verso 23, no finalzinho, ele diz, ó, considera, pois, a coisa e entende a visão. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, eu vim para todo declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Aí o verso 24, em vez de ele explicar a visão das 2.300 tardes de manhãs, que na verdade as 70 semanas faz parte dessa profecia, né, de tempo maior, ele começa introduzindo uma outra profecia que faz parte da profecia de tempo maior. Então o verso 24 ele vai dizer: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Então Jesus veio para tudo isso, né? Cessar a transgressão, porque nossos pecados nos separam de Deus,
Jesus reata nosso relacionamento com o Pai, ele nos restaura por completo, ele dá fim aos pecados, né? Tomou sobre si os pecados de toda a humanidade, ele faz a expiação, ele paga, ele é o nosso remidor, o nosso resgatador, ele nos reconcilia com Deus, como já explicado, né? Ele expia a iniquidade. A iniquidade é perverter o que é certo. Iniquidade na Bíblia é a aversão à lei de Deus. Se a lei de Deus ela pudesse ser mudada, né? Jesus não precisaria ter vindo morrer no lugar do pecador, mas a lei de Deus é santa e imutável. E por isso Jesus precisou vir, né? Então, na cruz do Calvário, Jesus ele cuida do pecado em todas as formas, né? Ele disse a Nicodemos: é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Paulo em Romanos fala que no capítulo 7, versos 7 e 8, diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Por quê? Porque não está sujeito à lei de Deus e nem o pode estar. Aquele que é carnal, ele não tem prazer na lei de Deus. Não tem. Por isso ele fica criando várias justificativas para não obedecer. Por isso que os líderes carnais da igreja de Roma mudaram a lei. E até hoje eles seguem aquilo que foi ensinado pelos homens. Coloca a tradição acima da lei de Deus. E as igrejas evangélicas hoje elas seguem, né? E aí diz também que Jesus iria selar a visão, ou seja, ele iria confirmar a visão e a profecia, porque a vinda de Jesus confirma que o restante da profecia iria se cumprir. Se cumpriria as 70 semanas e o restante da profecia iria se cumprir. Então Cristo ele confirma, ratifica tudo o que foi dito, ou que era dito sobre o Messias, e garantiria com isso também a profecia cumprida das 2.300 tardes e manhãs. E aí fala também que ele vai ungir, que ele iria ungir o Santo dos Santos, né? Na expiação, aliás, quando o santuário terrestre ele foi inaugurado, Moisés ele fez a unção, né? Ele ungiu o santuário, começando do lugar santíssimo para fora. A mesma coisa foi Jesus quando ascendeu ao céu. Ele primeiro ungiu, né, como diz aí, né? Ele ungiu o Santo dos Santos, ou seja, o lugar mais santo. Essa expressão, ela tanto pode se referir ao lugar santíssimo do santuário, como pode se referir ao santuário como um todo, né? E no caso é um santuário como um todo. Tem uma palavrinha também do hebraico para isso, para essa distinção, que eu não estou agora, mas nós temos um estudo sobre isso, sobre a unção do lugar santíssimo, do santuário celestial. E depois dos estudos de Daniel, estudamos os 12 capítulos, nós vamos lançar esse estudo aqui também, sobre essa unção, né? Porque muitos dizem que Jesus, quando foi assunto ao céu, ele já foi direto para o lugar santíssimo, como nosso sumo sacerdote, mas não foi. Primeiro ele ungiu, ele é nosso sumo sacerdote, obviamente, né? Mas ele só passou a exercer essa função de sumo sacerdote após o que? 1844, que é quando começa o dia da expiação escatológico que a gente vai ver aqui. Então Jesus ele ungiu o santuário celestial, né, 50 dias após a sua ascensão, né? E essa glorificação, né, lá em Hebreus 9, verso 21, né, fala sobre isso. Deixa eu ver como é que está aqui escrito, né, em Hebreus 9, verso 21, para não ficar só nas minhas palavras. Então ele unge o Santo dos Santos e ali no Pentecoste ele derrama, né, o Espírito Santo sobre o seu povo. E ali dá os dons, né, e a história a gente já conhece. Então, em Hebreus 9, verso 21, vai dizer que igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo. Aqui está falando da aliança antiga, né? 19, né? Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate, risopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo.
dizendo: este é o sangue da aliança, qual prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios sagrados. E aí a gente vê isso aí lá em Êxodo, né? Capítulo 40. Êxodo 40? Êxodo 40, né? Ou é Êxodo 34? Eu não estou lembrado agora o capítulo, mas a gente tem um estudo sobre isso e a gente vai passar aqui. Então veja, que evento marca o início das 70 semanas, né? Porque o anjo disse que 70 semanas estão determinadas para o teu povo. Essa resposta nós temos no verso seguinte, né? Daniel 9:24, ele fala que 70 semanas estão determinadas, e o verso 25 ele dá o ponto de partida. E aqui a gente vai também para o Google para ver essa questão do ano 457, né? Que a gente vai relatar aqui. Então, Daniel 9, verso 25, ele diz o quê? Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a ungido o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então veja, vamos aqui para o Google, lançar a pergunta. Vamos lançar a pergunta ao Google. O ano 457 foi o decreto do rei Artaxerxes, certo? E eu vi aqui uma explicação muito interessante sobre o porquê é esse decreto. Não é os demais, não é, por exemplo, de Ciro em 538 ou de Dario no ano 520 ainda. A gente vai ver aqui, certo? Deixa eu só ter paciência com a internet para ela voltar. Que a gente pesquisou, quando voltou e voltou de cabeça para baixo. Mas vamos lá. Só um pouco de paciência. Esperar o teclado aparecer. Agora. Vamos lá. Aqui, ó. Decreto de Artaxerxes no ano 457. Veja que a inteligência artificial aqui. Deixa eu ver se a gente consegue deitar ela. Deixa eu chamar o YouTube aqui para ver se a gente deita a tela. Que aí fica maior, fica mais fácil. Parece que a gente não vai conseguir, mas vamos lá. Veja que a inteligência artificial ela já diz o quê? Que o decreto de Artaxerxes, mencionado no livro de Esdras, capítulo 7, é datado do 7º ano de seu reinado, que corresponde a 457, né? Permitiu que Esdras liderasse um grupo de judeus, etc, etc. É um ponto de referência importante. Não sei se vai dar para você ler aqui, ó. É um ponto de referência importante na cronologia bíblica e é considerado o início da profecia das 70 semanas de anos de Daniel 9, 24, 27, segundo estudiosos historicistas. Por que historicista? Porque existe o método preterista, que lança todas as profecias para trás, e existe o método historicista, né, que estuda as profecias conforme a história da humanidade, né? A profecia relata a história antes que aconteça e depois que acontece, a história confirma a profecia. Eu queria procurar uma coisa aqui no Wikipedia, mas eu não achei. Aqui, evento, parece que é aqui. O que foi que aconteceu em 457? A ordem de Artaxerxes para reedificar Jerusalém, segundo a visão historicista. Esse evento marca o início da contagem dos 490 anos. Aí você vai ter nas pesquisas outras informações, certo? Sobre 457, sobre a saída do decreto de Artaxerxes, mas eu quero ver essa daqui da Novo Tempo, que aqui tem uma explicação bastante interessante. Eu não anotei aqui nas minhas anotações, mas é mais ou menos
o que a gente estudou, né? Aqui diz o seguinte, ó, há pelo menos duas fortes razões para a escolha do primeiro decreto de Artaxerxes em 457 como ponto de partida para os 490 anos. Isso aqui é o pastor Gerard, PhD, né, em alguma coisa. E aí ele diz aqui, ó, o ponto de partida para as 70 semanas, de acordo com o historicismo, é a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Que o verso que a gente acabou de ler, né, Daniel 9, verso 25. E está lá em Esdras 7. Com o retorno de Esdras em 457 e não em 458, consequentemente, o primeiro ano do reinado de Artaxerxes no cálculo judaico começou no primeiro dia de Tishri do ano 464. Foi o primeiro ano do reinado de Artaxerxes. Com base no fundamento histórico, aí diz aqui, né? Esta data como início das duas divisões do período das 70 semanas, que é 7 semanas mais 62 semanas, né? 483 anos. A conclusão dos 483 anos é de 27 depois de Cristo, o ano que Jesus é batizado. Primeira razão. Daniel 9:25 identifica especificamente a ordem referente à restauração e à reconstrução da cidade de Jerusalém. O anjo disse isso claramente. A ordem dificilmente é entendida como um decreto de Deus. Em vez disso, parece se referir a uma ordem real de um rei, assim como foi emitido o decreto real em Daniel 2 para matar os sábios, etc. Portanto, não é possível indicar que esteja falando do decreto real de Ciro emitido em 538, que impelia os judeus exilados a construírem a casa de Deus, ou seja, o templo. Não há sequer uma só palavra no decreto de Ciro para restaurar e reconstruir a cidade. Isso é importante, né? Esdras capítulo 1, verso 1 ao 4. O decreto real de Dario, Esdras 6, versos 1 a 12, confirmou o decreto de seu antecessor. Isso aí é Dario I. Isso aí já não é Dario que derrotou a Babilônia, não. Ele, da mesma forma, não tinha nada a ver com a cidade como uma cidade. O terceiro decreto, ou ordem, é dada por Artaxerxes no seu 7º ano, está lá em Esdras capítulo 7, isto é, 457 a.C. Essa ordem não pode referir-se à reconstrução do templo, pois ele foi concluído e dedicado em março de 515, como relata Esdras, capítulo 6 de Esdras, do verso 3 ao 18. Os eventos registrados na passagem de Esdras nos falam de uma insatisfação por parte dos samaritanos devido ao fato de os judeus estarem reedificando aquela rebelde e malvada cidade, né, no argumento deles, né, e reparando os muros. Se esse relato é de uma época posterior à ordem do 7º ano de Artaxerxes, a saber, um período de condições políticas incertas para o monarca persa, depois da revolta egípcia de 448, então é possível concluir com segurança que a ordem dada em 457 dizia respeito à restauração e reconstrução de Jerusalém. Deve-se notar que os tempos angustiosos, durante os quais Jerusalém seria reconstruída, novamente são referidos refletidos claramente nos eventos registrados em Esdras capítulo 4, do 7 ao 23. Embora a verdadeira palavra de comando de Artaxerxes não faça menção explícita de nenhuma ordem para reconstruir a cidade de Jerusalém, até o momento é este o objetivo aparente, conforme entendem os judeus para quem foi dada a ordem. 13 anos depois da ordem de Artaxerxes, Hanani conta a Neemias que os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Isso implica que a cidade tinha sido reconstruída, né, ou começado a ser reconstruída, algo que se dificilmente poderia ter começado antes de 457, né? Realmente. Porque os decretos de Ciro e de Dario diziam respeito somente à construção do templo. O próprio Esdras confessa que Deus deu permissão por meio de reis persas para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Então fica evidente a partir de sua referência ao decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia,
que Esdras considerou o terceiro decreto como a culminação dos três. Deve-se também notar que dos 4 decretos conhecidos, apenas 2 são decretos importantes. Bom, ou seja, o que acontece? É então que a cidade, inclusive, né, Jerusalém, eles voltam a ter autonomia nacional. Ou seja, o que é isso? Na época de Jesus, os judeus eles eram julgados pelo romano. Eles podiam executar suas leis desde que não fosse, certo? Se fosse caso e morte, eles tinham que levar a uma corte romana, né? Por isso que levou Jesus para a corte romana. Aí você vê o diagrama aqui, né? O gráfico do ano 457, 7 semanas, né? De 49 anos, a 408. Jerusalém ali é restaurada, certo? Lembrando que a contagem é regressiva. Então, do ano 457 a 408, é Jerusalém restaurada. Aí faltariam 62 semanas para o ungido, como diz a profecia. E aí, no ano 27, acontece exatamente o aparecimento do ungido, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Jesus é batizado e recebe a unção do Espírito Santo ali. Aí vem o ano 34, que é o apedrejamento de Estevão. A gente vai falar também sobre isso. E o final vai faltar o período mais longo, né? Que é de 1810 anos, né? Que aí vai se encerrar em 1844. Se os dias fossem literais, por exemplo, o que é que teria ocorrido? Nada teria ocorrido. Porque do ano 457, iam ser mais ou menos 4 anos a 5 anos, e aí o que foi que ocorreu no ano 453? Nada. Então só pode ser exatamente dia-ano. E sendo assim, não se podia falar do santuário terrestre. Essa profecia não se retrataria do santuário terrestre, a não ser até as 70 semanas, né? Porque a purificação do santuário era o quê? Depois de 2.300 anos. E aí a gente vai voltar lá para agora a Bíblia, lendo o livro de Lucas, porque o livro de Lucas ele vai falar ali do batismo de Jesus, que aconteceu no ano 27. Então Lucas, no capítulo 3, dos versos 1 ao 3, né, é uma informação histórica. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia e Traconites e Lissânias tetrarca de Abilene. Sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. A Bíblia é interessante que ela dá nomes de lugares, dá nomes de pessoas, dá os cargos das pessoas. E esse ano aí, o 15º ano do reinado de Tibério César, é exatamente o ano 27 de nossa era. Outra coisa que é importante dizer também, voltando aqui para o gráfico, é que a contagem é regressiva e não existe o ano 1. Portanto, do ano 1 antes de Cristo vai ao ano 1 depois de Cristo. Não existe o ano 0. Verso 3, ele percorreu, João Batista, toda a circunviança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E aí o que é que ocorre? Jesus ele é batizado, cumprindo assim então a profecia das 69 semanas, faltando apenas o quê? Uma semana. E essa semana muitos pegam, vamos voltar aqui para o gráfico, e jogam para o futuro, destruindo o ministério de Cristo. E começou no ano 27, no meio da semana, no ano 31, ele faz cessar o sacrifício, o véu do templo se rasga, e no ano 34 Estevão é apedrejado. Mas aí a gente vai ver aqui agora João, Evangelho de João, capítulo 1,
Evangelho de João, capítulo 1, verso 29 ao 34. Olha o que João diz aqui. João Batista, né? No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele porém que me enviou, ou seja, Deus o Pai, a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. João capítulo 1, do verso 29 ao 34. E João também pregava, né? Arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Jesus também dizia, aqui, ó, Marcos capítulo 1, qual era a pregação de Cristo? João dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E o que é que Jesus pregava? Vamos ver aqui. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, Marcos 1, verso 14 e 15, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Paulo também disse que na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho. Gálatas 4, no verso acho que é o verso 4. Gálatas 4, né? Na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho. Então, que tempos eles estavam falando? Exatamente da profecia das 69 semanas que se cumpriram em Jesus. Lembrando também o que disse o anjo em Daniel 9, no capítulo 24, para selar a visão, ou seja, para confirmar a profecia. O aparecimento do ungido confirmou a profecia. A profecia, inclusive, ela foi cortada do tempo profético maior, ou detalhada, né, ali, né? Foi bastante detalhada, né? Para que todo aquele que estudasse a profecia não fosse confundido. Jesus Cristo é o Messias. Jesus Cristo. Cristo, em grego, significa Messias, que é uma palavra hebraica para ungido. Por isso Jesus disse também, né? A lei e os profetas profetizaram até João. Desde agora é anunciado o reino de Deus. Aí vem outro verso aqui interessante, que muitos distorcem, certo? Lucas 16. Olha o que diz aqui Lucas capítulo 16. Sobre isso, sobre essa profecia. Lucas 16, verso 16. A lei e os profetas. O que é a lei e os profetas? É a Torá, era como era conhecido o Antigo Testamento, que era o livro da Torá, onde tinha os 10 mandamentos, onde tinha a lei do cerimonial do santuário, né? E os profetas. Elas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino e todo homem se esforça por entrar nele. Só que essa palavra vigoraram, ela não existe no original, isso foi acrescentado. No original está apenas a lei e os profetas até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. Essa palavra aí seria melhor traduzida como a lei e os profetas profetizaram. Ou seja, o que elas tinham que falar sobre mim, eles falaram até quem? Até João Batista. Agora eu apareci. Agora veio a plenitude dos tempos e o tempo está cumprido, como a gente lê em Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15. E por que seria essa palavra? Primeiro, porque é a Bíblia que diz, né? Segundo, porque o verso 17, se a lei e os profetas vigorassem até João, o verso 17 não faria sentido. O verso 17 diz: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Então Jesus estava dizendo que a lei e os profetas profetizaram até João. Profetizaram de quem? Do Messias.
Desde esse tempo vem sendo anunciado o reino de Deus. Ou seja, nem um tio, nem um sequer caiu da lei e nem da profecia. Jesus é o Messias. Era isso que ele estava explicando. E em Mateus capítulo 11, falando da mesma coisa, você vai ver que está muito melhor traduzido. Mateus capítulo 11. Para voltar aqui. Eu faço tudo pelo celular, aí é mais demorado, certo? Então, Mateus capítulo 11, verso 13 e 14. Olha aqui o que Jesus diz. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Profetizaram sobre a vinda do Messias, né? Porque as profecias continuam. Certo? O livro do Apocalipse está aí. A igreja de Atos, o que mais tinha era profeta. Né? E esses profetas de hoje realmente são tudo falsos. Eu não conheço nenhum verdadeiro. Mas a profecia continua. Então, porque todos os profetas ali profetizaram até João, e se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Então aqui fica claro que as profecias que se anunciavam sobre o Messias se cumprem em quem? Em Jesus. Mateus 16 diz aqui: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és ungido. Tu és o ungido. Ou seja, confirmando que era Jesus de fato ungido, né? Aquele a quem as profecias apontavam. E aqui em Mateus 17, versos 10 ao 16, os discípulos fazem uma pergunta interessante. Os discípulos perguntaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Por causa da profecia de Malaquias, né? Aí Jesus responde: de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem é de padecer nas mãos dele. Ou seja, pegaram João Batista, prenderam, decapitaram, e assim iriam também fazer com Jesus. Então os discípulos entenderam que ele lhes falara a respeito de João Batista, como Jesus disse no capítulo 16. Mateus 17, do 10 ao 16. Então veja, Jesus também se declarou à mulher samaritana, né, dizendo que ele era o Messias. Né? Deixa eu ver aqui se eu leio esse verso ou não. Em João capítulo 8. Isso é mais quando a gente vai dar um estudo presencial, né? Que uma vez a pessoa me perguntou se os discípulos tinham conhecimento de que Jesus era realmente o Filho de Deus, né? E aí a gente anota alguns versos a mais sobre isso. Então vamos lá. Jesus ele cessa, né? Vamos voltar lá para Daniel capítulo 9. Jesus ele continuar aqui, né? O que o anjo continua a explicação. Jesus ele faz cessar, né? No ano 31 a transgressão. E aqui continua no verso 26 e 27. Exatamente isso que o anjo vai dizer. Depois das 62 semanas, ou seja, depois que o ungido aparece, é batizado, será morto ou ungido. Aí os judeus, por exemplo, dizem assim: não, mas não tem nenhum canto, nenhuma profecia dizendo que o Messias morreria. Como não? Aqui está escrito.
em Daniel e está escrito também em Isaías 53. Então, depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Isso ocorreu no ano 70 depois de Cristo. E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá o quê? Guerras, desolações serão determinadas. Até o fim vai haver guerra lá para o lado da Palestina. Infelizmente. Aqui diz, ele fará firme aliança com muitos. Está voltando a falar de Jesus, do ungido. E não porque eles confundem, porque eles pegam achando que só está falando do ungido até o verso, a primeira frase do verso 26, quando fala que será morto ungido, já não estará. E aí eles acham que a partir depois, né, começa a falar de um príncipe que há de vir, destruirá o povo de um príncipe, não é nem um príncipe, é o povo de um príncipe que há de vir, ou seja, do imperador Tito, que destruiu a cidade, não foi Tito, né? Tito não queria destruir o templo, mas os soldados estavam com tanto ódio dos judeus que destruíram o templo, né? Mataram lá dentro do templo e tudo. Aí quando fala que ele fará firme aliança com muitos, está falando de Jesus. A profecia é ininterrupta das 70 semanas, ela não para. Em nenhum momento diz aqui que a profecia para. Ele diz que depois das 62 semanas será morto, ungido já não estará. Aí você vai para o verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, que é a última, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Quem fez cessar o sacrifício e a oferta de manjares? Jesus, ao morrer na cruz do Calvário. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. E aí diz, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. O chifre pequeno. O verso 26 começa a falar de Jesus. E depois fala desse assolador. O verso 27 começa a falar de Jesus. E depois fala do assolador. Mas eles pegam apenas a primeira frase do verso 26, as primeiras frases, para falar de Jesus, e o resto eles colocam do anticristo, que não tem nada a ver. Jesus é quem firma a aliança de uma semana, porque eram quantas semanas determinadas? 70 semanas do período de tempo das 2.300 tardes e manhãs. Não existe uma semana separada aqui. A profecia ela segue ininterrupta. Então Jesus cessa o sacrifício e o templo seria destruído e guerras estariam determinadas naquele local até o tempo do fim. Os 7 anos, portanto, se acaba no ano 34. A profecia ela é ininterrupta. E o que acontece no ano 34? Acontece isso aqui, ó. Acontece o apedrejamento de Estevão. Olha aqui, ó. Para ficar a ilustração. Ano 34. Onde é que a gente vê isso? No capítulo 7 de Atos. O capítulo 7 de Atos vai relatar o discurso de Estevão, certo? O interessante é que Estevão estava tão cheio do Espírito Santo que os seus oponentes eles não puderam debater com ele, né? Vencer no debate. Viram o rosto de Estevão como o rosto de um anjo, só que ao invés de se converterem, eles ficaram cheios de ódios, tanto ódio que rangiam os dentes contra Estevão. E aí a gente vê aqui, ó, no verso, em Atos capítulo 7, a partir do verso 56, eles enfurecidos para cima de Estevão, arrastam Estevão para apedrejá-lo. Capítulo 7, que é bastante longo, né? Tem um discurso enorme de Estevão. E aí quando a gente chega no verso 54, ele diz, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se,
clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas lágrimas, com estas palavras, adormeceu. Veja aqui também que a Bíblia ela retrata a morte como o quê? Como um sono. E Estevão ele faz a mesma oração de Jesus, né? Jesus pediu que Deus perdoasse aqueles a quem os tinha crucificado. E Estevão também pede para que Deus não considere aquele pecado contra ele, né? Você vê a pessoa cheia do Espírito Santo, né? Ela é capaz de amar até os seus inimigos. Isso ocorreu, portanto, no ano 34, né? Assinala o fim dos 490 anos, né? Para o povo de Israel, né? Como povo escolhido, né? Depois disso, o evangelho foi levado aos gentios, né? Portanto, dizer que o povo judeu, né, eles tiveram os privilégios, né, caíram em apostasia, né, mataram os profetas, mataram o próprio Filho de Deus, mas Deus não rejeitou Israel, né? Israel rejeitou a Deus, não são mais a nação escolhida, agora é o Israel espiritual de Deus, como é explicado lá em Gálatas, por exemplo. Só que muitos pensam, né, que os judeus não têm mais salvação, mas tem sim. Ao longo dos séculos a gente vê ainda o cuidado de Deus com o povo, né? Quando teve aquela guerra dos 6 dias, por exemplo, porque esses países, né, que tem esses terroristas, o sonho deles é exterminar Israel, né? Mas não sabem eles que isso traz maldição para si próprio, porque Deus disse a Abraão, né, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Então, quando um presidente da República, né, que tira o Brasil do memorial, né, do Holocausto, ou seja, negando o genocídio que houve ali, né, ele é descaradamente, ele é um fascista, ele ama ditadores, ele é doido para implantar o comunismo aqui no Brasil e ele quer lançar maldição contra o Brasil, né, achando que vai conseguir impor o comunismo aqui dentro. Mas muitas pessoas estão orando, né, para que Deus não leve em consideração as palavras dele, porque afinal de contas ele é o representante do país, né, do Brasil, mas ninguém aqui quer ser amaldiçoado por Deus. E clamamos a Deus. Eu vi muitas pessoas, muitos grupos judaicos clamando, muitos israelitas, né, fazem parte da cultura judaica, clamando para que Deus não desse importância ao que esse infeliz falou, né? Então a profecia ela se cumpre irrefutavelmente, e como foi dito, essa profecia foi detalhada para que todo aquele que estudasse a profecia não se enganasse, mas visse que Jesus realmente é o Messias. Em 1656, na Polônia, houve um debate entre eruditos judeus e católicos sobre as 70 semanas, né? E os eruditos judeus, né, não puderam refutar os católicos, e o que foi que eles fizeram? Eles lançaram uma maldição a todos aqueles judeus que fossem estudar essa profecia. A maldição dizia o seguinte: que os ossos e a memória do que tentar entender essa profecia apodreçam. Veja quanto ódio, né? Quanto ódio do Senhor Jesus. A partir de 34, os seguidores de Cristo então saíram a pregar o evangelho em todo o mundo. Cumprida a profecia dos 490 anos, deixa eu colocar aqui o gráfico, como já foi dito, faltava ainda a profecia de tempo maior, faltava 1810 anos para o ano, para cumprir os 2300 anos e dar início à purificação do santuário. Aí fica fácil a conta, né? 34, né? Foi-se 490 anos, com mais 1810 daria 2.300 anos, né? Faltaria, portanto, 1.810 anos, do ano 34 ao ano 1844. E aí o que aconteceu em 1844, que assinala a purificação do santuário celestial, né? Predita em Daniel capítulo 8, verso 14. Né? Houveram dois acontecimentos, na terra e um no céu. Na terra
o movimento milerita, né, que estudaram as profecias, né, e que entenderam que a purificação do santuário era na realidade a purificação do planeta Terra, né? Portanto, se daria da volta de Jesus, né? Porém, Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora, né? Nem ele. Só que eles concluíram o seguinte: não, Jesus não sabia como estava como homem, né? Mas como Deus ele sabia. Então, quando ele foi ao céu, ele sabia da profecia. Só que o detalhe também é o seguinte, que ninguém sabe o dia nem a hora, né? Guilherme Miller, ao estudar e ver aquela passagem de Daniel 7, verso 13, que ele vê o Filho do Homem adentrando ali ao santuário, vindo com as nuvens, né? Ele juntou com Mateus capítulo 24, que fala: então vereis o sinal do Filho do Homem nas nuvens do céu. E ele compreendeu errado, né? E ele achou que estaria se tratando da profecia da volta de Jesus, né? Mas ali está se tratando do tribunal, como é bem explícito ali em Daniel capítulo 7, né? Que fala do tribunal, fala do julgamento. João também tem essa mesma visão no capítulo 5 que Daniel teve. Jesus adentrando no santuário e tomando tomando o livro da mão do Pai. No caso, né? A gente vê aí que esse desapontamento, né, foi conhecido como um grande desapontamento, ele foi predito também na Bíblia, né, no capítulo 10. Quando a gente chega no capítulo 10, nós temos ali um livrinho aberto e os 7 trovões, né? O mesmo livrinho de Daniel 12, que aparece ali selado. A gente vai ler aqui alguns versos, certo? Em Apocalipse 10, do verso 8 ao 10, veja, João, ele viu essa cena do santuário. João, ele já tinha visto as fases da igreja, né? Ele já tinha visto a abertura do 6º selo. E ele achava que agora seria a volta de Jesus. Aí diz no verso 8: a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel, quando porém eu comi, o meu estômago ficou amargo. Então veja, eles estudaram a profecia, assim como João, né, que achou que se tratava da volta de Jesus. Os mileritas estudaram a profecia e acharam que se tratava também da volta de Jesus. Pegaram o livro de Daniel, estudaram com carinho as profecias, né? Devoraram o livro, né? Mas eles estavam equivocados, né? Por isso que diz aqui que no ventre ficou amargo. E aí, a partir desse desapontamento, o grupo milerita se dividiu em pelo menos 3 partes, né? 3 grupos, né? Um grupo voltou às suas igrejas de origem, um outro grupo abandonou a fé, estava ali porque estava com medo, né, de ir para o inferno, e outros continuaram estudando a palavra de Deus para entender o que foi que aconteceu, onde foi que erraram, certo, da profecia, porque os cálculos estavam certos, né? Porém eles erraram o quê? O evento. E daí surge a ordem do verso 11: então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, surge um movimento profético dali, certo? E esse movimento profético, ele iria mais para frente se tornar na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por que Igreja Adventista do Sétimo Dia? Adventista porque aguarda o advento de Cristo, e do sétimo dia porque veio restaurar as verdades bíblicas, dentre as quais o sábado do 4º mandamento. Então, os 2 eventos que ocorreram nesta data de 1844, 22 de outubro,
forem exatamente na terra, Deus levantaria um povo para restaurar as verdades pisadas pelo chifre pequeno, pelo papado, né? Como, por exemplo, a questão do domingo como dia de guarda, que não existe isso na Bíblia. Jesus nunca mudou a lei, né? Se a lei pudesse ser mudada, Jesus não precisaria ter vindo morrer em nosso lugar. Se a lei pudesse ser mudada, Deus seria injusto, certo? Mas a lei é santa, justa, boa e perfeita, e imutável. Por isso Jesus teve que morrer no lugar do pecador, para que o pecador pudesse receber a salvação. E o outro evento foi no céu, quando Jesus adentra o lugar santíssimo e dá início à obra da purificação do santuário celestial. Irã Edson, quando houve o grande desapontamento, ele teve uma ideia de se reunir, né? Foi visitar os irmãos para ver como é que os irmãos estavam e foi se reunir para orar e estudar a Bíblia para saber o que foi que aconteceu, né? Fortalecer os irmãos. E nisso ele tem uma visão. Alguns dizem que foi uma visão, outros já dizem que foi um sonho. Provavelmente foi uma visão, certo? Foi uma visão. Ele passando pelo milharal e ele viu o céu aberto, né, e Jesus adentrando no lugar santíssimo do santuário celestial. Então eles entenderam também que Apocalipse 10, né, o verso 8 ao 10, se tratava exatamente deles, né, do grande desapontamento. É necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis, ou seja, ainda não foi o fim, né? Agora, o que é que seria profetizado? O que é que seria ensinado? Aí vem Apocalipse 11. Foi-me dado o caniço, semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Ou seja, medir, né? Tem uma conotação de quê? De investigação. De investigar. Vamos ver a medida disso aqui, vamos ver o tamanho. É uma investigação. Isso é uma conotação bíblica, né? Essa questão de medir. Então foi-me dado um caniço semelhante a uma vara e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus. Ou seja, investiga, analisa o santuário, né? Estuda sobre ele. O santuário de Deus é o do céu, não é o da terra. O seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, não meças, porque ele foi dado aos gentios, estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Porque não foi dado que medisse o pátio do santuário? O pátio do santuário celestial é o planeta Terra, que foi onde Jesus foi sacrificado. No pátio do santuário terrestre, ficava lá de fora do santuário, né? Havia ali o local de sacrifício, simbolizando exatamente o planeta Terra, que é o pátio do santuário celestial, onde Jesus foi sacrificado. E ali foi dito que não medisse. Por quê? Porque o juízo começa por quem? Pela casa de Deus, certo? Em 1844 os livros foram abertos e os mortos em Cristo estão sendo julgados. E esses aí, os do lado de fora, né, os gentios, ou os que não fazem parte do povo de Deus, eles só serão julgados depois. E diz aqui que por 42 meses calcarão aos pés da cidade santa. Eu acredito que no decreto dominical, um povo, né, provavelmente do chifre pequeno, vai estar reinando ali no lugar de Jerusalém, né, onde seria o santuário. Né? E eu acredito que vai durar 42 meses o decreto dominical. Tanto por esse verso, como tem lá em Daniel também, que a gente vai ver, lá em Daniel 12, falando sobre isso aí também. Certo? Então eles ficariam, como diz aqui o verso 2, né, deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque ele foi dado aos gentios. Então aquele povo vai ser julgado só depois, certo? Durante o decreto dominical. Então veja, hoje vivemos no grande dia escatológico da expiação. E o que o povo fazia nesse dia? O povo se consagrava, né? O povo hoje, né, ele deve estar o quê? Em consagração, sabedores de que além de que o tempo está próximo, nós não sabemos quanto tempo temos ainda de vida. Então nosso viver tem que ser um viver para glorificar a Deus.
O papado introduziu distorções no plano da salvação, mas Deus levantou um povo para restaurar a verdade. Só existe um mediador entre Deus e os homens. O juízo de Deus já se iniciou. A lei de Deus é a norma do juízo, porque a lei de Deus que aponta o pecado. Jesus salva, né? A lei mostra Jesus Cristo. Jesus salva, né? Mas nós devemos estar o quê? Consagrados. E Deus nos chama. E quem dirá: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Apocalipse 10, verso 6, Jesus diz: já não haverá demora. Em Apocalipse 14, verso 12, fala que os vencedores da marca da besta são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E por falar dos mandamentos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, que são vencedores da marca da besta, próximo estudo, Daniel capítulo 3, que nós vamos estudar, é o próximo estudo, nós vamos ver, inclusive ele em paralelo com Apocalipse 13, porque Daniel 3, ele tem um paralelismo com Apocalipse 13. O que ocorreu ali em Daniel 3 vai ocorrer futuramente também de forma global. Então que Deus te abençoe, que você se volte para as Escrituras Sagradas, seja um restaurador da verdade, se consagre a Deus a cada dia, para que você possa dar motivo da sua fé quando você for questionado ou confrontado. Que Deus te abençoe e vamos fazer uma oração para encerrar. Bendito Deus e Pai, obrigado, meu Deus, por mais esse estudo. Obrigado, Senhor, por ter estendido o teu tempo de graça, pelo tempo de graça ter se chegado até nós ainda, meu Deus, e tomarmos, Senhor, essa ordem. É necessário que ainda profetiza a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Que assim seja, Senhor, que o Senhor nos ajude a nos consagrarmos a Ti. Em nome de Jesus, Senhor, derrama a Tua graça sobre nós, concede-nos a Tua paz, a companhia dos Teus anjos, perdoa nossos pecados, Senhor, e batiza-nos com Teu Espírito. Em nome de Jesus. Unge-nos com Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até o próximo